Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de empreendimentos. Vocês vão entender um pouquinho como a gente transforma grandes desafios em empreendimentos de sucesso, através do planejamento, controle e execução. Nós vamos falar um pouquinho das técnicas que nós usamos em um dos projetos gerenciados por nós, que é uma das maiores obras comerciais em execução em Santa Catarina. Pessoal, antes de mais nada, é necessário a gente entender o que é planejamento, o que é gerenciamento. Para isso, vamos contextualizar o que é projeto. Projeto, por definição, é todo um evento único e não repetitivo, com uma data de início e fim pré-determinado. Nesse projeto específico que eu vou comentar com vocês, esse case, o cliente nos procurou com uma concepção, um anteprojeto. Tratava-se de uma expansão de uma grande obra comercial de um shopping com 32 mil metros quadrados, onde o que nós tínhamos para trabalhar inicialmente eram 6, 7 pranchas de anteprojeto arquitetônico. A primeira fase que a gente definiu nesse projeto é o que a gente chama de pré-construção. A pré-construção é onde a gente define o partido executivo, onde nós definimos um pré-orçamento, as diretrizes básicas e operacionais do projeto em si e um planejamento macro. Feito essa parte, a gente partiu para a fase de planejamento e gerenciamento dos projetos. Então, vamos lá. Nós já tínhamos um pré-orçamento e já tínhamos um planejamento macro, com uma data de início do empreendimento. Feito isso, se partiu para a seleção e qualificação dos projetistas. Ao final dessa etapa, agora, o que nós já temos? Já temos um orçamento executivo e um projeto executivo. Então, essa é a fase que eu digo para vocês. Tem que se ter muito cuidado nessa parte. É aí onde a gente costuma ganhar ou perder em um empreendimento. Eu costumo brincar que é como na ginástica olímpica. Quanto mais preciso você for nessa etapa agora, maior vai ser a tua nota de partida. Os erros que você cometer nessa fase agora são erros que vão ser sentidos durante a execução. De que formas vão ser sentidos? Incrementos de prazo, incrementos de custo, em virtude de não compatibilização e assim por diante. Beleza? Entendido até esse momento aí? Definindo o perfil e já tendo os projetos, a gente parte para a contratação dos serviços da obra. Nessa fase, pessoal, tem que se ter muito cuidado. Aí é um ponto-chave. A gente tem que saber separar o tipo da obra e o perfil, com o perfil das empresas que vão executar. Então, tem que se ter cuidado porque quem executa uma obra comercial não necessariamente é a mesma empresa que executa uma obra residencial. Feito isso, selecionado as empresas, a gente conversou com todas essas empresas e explicamos, já dentro de um planejamento executivo, o que eles iriam fazer, o que eles iriam entregar e a sequência certa dessas empresas. Numa obra desse porte, o que a gente adotou? A gente adotou vários sistemas de mock-up, onde as partes principais da obra foram montadas em escalas menores dentro do próprio canteiro, mas a gente já montou também em canteiro separado as partes principais desse empreendimento. E isso serve que é um treinamento, é uma simulação para na hora que for partir para execução real, isso saia da melhor maneira possível. Nessa obra específica mesmo, posso dizer para vocês que a obra de expansão do Pátio Shopping Chapecó, nós não tivemos nenhum problema de compatibilização. Adotamos um sistema de tripla conferência em projetos, adotamos um sistema de 5 camadas de conferência topográfica. Isso nos permitiu uma precisão muito grande na hora de execução e uma velocidade também compatível com isso. Essa foi a fase inicial, mas beleza, aí pensamos... Pô, Carlos, mas já temos aí orçamento, já temos planejamento, as equipes são as melhores possíveis para essa situação. E eu vou dizer para vocês, o que nós temos aí? Nada, entendeu? Porque aí é que entra a engenharia. Você tem planejamento, você tem orçamento, o que você tem? Nada. Por quê? Isso não é linear, planejamento não é uma receita de bolo.
é feito para dar errado. Por quê? Porque são pessoas. Planejamento, se ele fosse uma receita de bolo, ele deveria custar quanto, pessoal? 1 milhão, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Então é isso que é a realidade. Aí vai o que eu falei para vocês já anteriormente. O óbvio não é óbvio, planejamento não é linear. Então como é que nós trabalhamos? Na fase de execução do planejamento macro, nós tiramos os planejamentos de curto prazo, que a gente chama dos PCPs. Esse planejamento ele é montado no intervalo de uma vez por semana. De posse desse planejamento, o que ele consta nesse planejamento? O que as equipes irão executar dia por dia? Monta-se o planejamento, valida com as equipes e se parte para a execução. Nesse ponto específico, você precisa fazer o quê? Um acompanhamento preciso, porque desvios vão vir. Nessa obra específica, nós lidamos com desafios não previstos na engenharia. Nós fizemos uma grande bateria de soldagem, onde usamos ensaios mais comuns, SPT, mas também usamos ensaios de cisalhamento direto. E o terreno se demonstrou muito instável e com uma grande variação. Isso nos provocou atraso em fundações. Como é que a gente supre isso? Programamos a obra em etapas, seccionamos a obra, onde tinha pontos da obra que nós estávamos erguendo e pontos da obra que nós já estávamos entrando em acabamento. Então isso a gente pega onde? Fase de planejamento. Muito importante é o acompanhamento preciso. Você tem que acompanhar diariamente. No caso específico dessa obra, nós acompanhávamos o planejamento semanal em 2 turnos, ao meio-dia e às 6 da tarde. O planejamento macro ele era atualizado na quarta e na sexta-feira. E as equipes, nós tínhamos contato com eles quase que diariamente. Diria para vocês, diariamente. Raras vezes que não se conversávamos com as equipes diariamente. Todas. Nessa obra, o resultado foi 96% de aderência do cronograma base. Então é um número muito expressivo. O custo dessa obra também foi um custo muito agressivo. Muito agressivo mesmo. Nós usamos ferramentas de planejamento, Project, Primavera, ferramentas para simulações de risco, nós usamos simulador de Monte Carlo, ferramentas para análise estatística, nós usamos Minitab. Se você quiser conhecer um pouco mais das ferramentas, das técnicas que nós utilizamos, comente aqui embaixo e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Para nós na MESC, cada desafio é uma oportunidade de criar algo extraordinário. Se você quer nos conhecer um pouquinho mais, a maneira e a metodologia que nós trabalhamos, nos siga em nossas redes sociais e se inscreva no canal.